Então, temos uma nova era, que é a inteligência artificial, que daqui a pouco vai substituir nós? Não. Então, tem dois especialistas aqui, o Gênero Paulo e o Vinícius, ambos de associações importantes, ambos de atividades importantes, que vêm trazer informação, agregar valor ao nosso negócio. Qual é o nosso negócio? Saúde do nosso colaborador, saúde do nosso pessoal, saúde do nosso parceiro, saúde do nosso amigo, aí a nossa saúde. Nós temos que pensar nas pessoas, mas antes nós temos que pensar em nós. Para que você possa cuidar de gente, tem que gostar de gente e tem que estar saudável. E para isso, nós temos que deixar também a coisa acontecer. Nós temos que deixar alguém cuidar de nós. E esse é o ponto chave. Mas vamos deixar isso para o Gênero Paulo, para o Vinícius poder falar isso. Só temos que agradecer, daqui a pouco vai chegar mais gente aí. E outra coisa, todo o nosso programa é gravado, tem gravações das outras palestras, estão no nosso site, estão lá no nosso... Você entra lá na internet, pega lá Ciclovaga, pega o comitê, tem todas, está no Facebook, está em todo lugar. Você pensou? Tá. Agora não podemos ter preguiça de pesquisar, né? Aí eu vejo pessoas no nosso grupo perguntando algo que está acima, perguntando algo que está lá. Nós temos um defeitinho, sabe, muito grande. Nós temos que aprender a confiar em nós e ler as informações que temos aí. Nós estamos num momento de muita alteração das leis, estamos discutindo, brigando na CTPP, buscando novidades, coisas boas para nós. Tem a nova mudança da NR4 que vem aí, graças a Deus, seguramos um pouquinho, ela vai começar mais para frente. Queremos que comece no ano que vem. Temos a NR 1.5, né, que é o psicossocial, algo que é novo, que nós temos que cuidar, mas tem que saber como cuidar. E começa aqui agora, já era 9 meses, já estamos com 8, já passou 8, né? Já passou, não? Falta 8, né? Falta 8 meses ou 7 meses. Então, tem algo novo e algo importante. Tem uma novidade. Nós vamos criar aqui dentro do grupo do Ciclovaga subcomitês. Esses subcomitês vão ser presenciais, subcomitês técnicos direcionados ao assunto. Aqueles que têm a curiosidade, aqueles que têm interesse, aqueles que querem fazer a coisa acontecer, e participar com novidades, com informações, então é importante. Aí eu passo essa novidade depois logo para vocês, vamos convidar aqueles que querem estar conosco, mas aí, sobre o comitê, não vai ser online, tá? Ele vai ser presencial, para que a gente possa tratar um assunto em particular. Porque o grupo varejista, onde o Ciclovaga, que é o sindicato dos empresários do supermercado, abriu essa porta para nós. E nós temos que agradecer ao nosso presidente, agradecer a esse grupo de apoio que o Ciclovaga tem, para nos receber aqui nas suas instalações. Já estamos no segundo ano, hoje já estamos mais de 700 pessoas no nosso grupo, e esse grupo, eu quero agradecer aos profissionais, os professores que estão lá, meus amigos em particular, que ajudam a gente nas questões, nas perguntas, no questionamento, e isso é bacana. A interação que nós temos, e tem gente lá do norte, do sul, tem gente do Brasil inteiro lá, e esses professores nos ajudam. Não só o professor Macaco, tá? Tem outros professores lá, hein? Tem vários jovens lá, vários. Que olha, eu fico admirado. E outra coisa, parece que vocês não dormem, né? Porque é 24 horas esse grupo interagindo. Que bacana. Eu fico feliz por isso. Mas deixa de falar muito, se eu começar a falar no papo. Vamos dar oportunidade a quem é novo aqui. Ele é novo na área também, tá? Né, gente? Não, começou agora. Mas tem uma bagagem de conhecimento muito grande. Ele vai se apresentar, dizer de onde ele é, que associação ele participa. Tá? Ele tem 2 associações que ele participa. Tá? É bom ele explicar o que é. E também, Paulo, explicar qual a importância dessa associação no nosso grupo e o que vocês podem fazer para nos ajudar. E dentro dessa novidade, onde nós estamos com a internet, onde nós estamos com ferramentas que possam nos auxiliar no nosso trabalho, e aí eles vão informar para nós qual é a importância disso e também, sim, o cuidado que nós devemos ter. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Paulo, a palavra é sua e eu vou interagir com você, hein, cara. Você sabe que eu sou chato, muito chato. Então chato aqui, que é o doutor Luiz, tá? Mais chato que eu. Profissional da área, mas é um chato que faz bem a nós. Advogado também. Advogado. Essa parte mais chata, tá?
Né? Paulão, a palavra é sua, seja bem-vindo, Vinícius também. Vamos tocar. Você tem até meio-dia para vocês dois compartilhar essa matéria e eu vou interrompendo. Se alguém quiser fazer o questionamento, faça no chat, fala conosco, faz a pergunta e nós vamos responder para vocês, tá bom? Paula, é sua bola. Bom, gente, bom dia. Quem nos acompanha via web, os colegas aqui presentes. É sempre uma honra estar reunido com o comitê. Hoje eu estou do lado de cá do balcão, mas sempre estive do outro lado assistindo os eventos, tanto presencialmente como à distância. Falar um pouquinho de mim, sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho mais de 20 anos de experiência no setor, eu fiz curso técnico de segurança também no Senac, posteriormente fiz a Faculdade de Engenharia de Produção, pós-graduei em Engenharia de Segurança do Trabalho, também tenho uma pós em Marketing, agora estou prestes a terminar uma pós em Ergonomia, tá? Que é uma área que me encanta muito, até pela meu histórico profissional e acadêmico também, e que cada vez mais vem mostrando a sua importância no cenário dos riscos, e agora, em especial, aí, com os psicossociais, já que trata-se de uma derivação, cognitivos e psicossociais são uma derivação da ergonomia. Tá? Bom, eu trabalho na Exame Medicina do Trabalho, onde eu sou diretor técnico, Vinícius é o diretor operacional nosso. Eu sou diretor de Ética e Legislação da ABREST, Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Já estou há quase 6 anos, no segundo mandato nosso. Também estou em segundo mandato como conselheiro fiscal da Associação Paulista de Engenheiros de Segurança do Trabalho, AEST. Em ambas as associações, a gente vem buscando estar mais próximo de entidades como o Sincovaga. Temos feito alguns acordos de cooperação com outras entidades associativas, para que todos possamos crescer e, no caso de nós que somos assessoria, trazer um pouco dessa vivência, o Ricardo também é assessoria aqui, e em relação à PAEST, por exemplo, eu acredito que a contribuição maior seja através da disseminação do conhecimento. Boa parte da nossa diretoria, incluindo o presidente, são professores de pós-graduação, coordenadores, são profissionais muito experientes de grandes empresas. Tem gente da Fundacentro também na nossa diretoria, são, de fato, grandes nomes, e a gente vem buscando fazer uma costura para aproximar as entidades. Bom, também faço parte da BERG, sou um comitê técnico de práticas em ergonomia da BERG, e sou membro da ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, uma instituição também de imensa importância para a gente. Temos um dos maiores eventos realizados em áreas que se comunicam com a nossa, o Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, que vai ocorrer agora no mês de outubro. E é uma associação também que me trouxe, além de amigos, muito conhecimento. Cada vez que participo de uma jornada mensal deles, ou dos eventos que promove, é sempre uma oportunidade muito, muito grata de crescimento, de evolução. Tá? Bom, tem uma paginazinha, tem uma capinha aí que tem o tema e o meu nome. Na sequência tem um segundo slide. Pode avançar com essa, mas o tema aí que o Caio já convocou a gente para dizer aqui, tá? E, bom, o tema que eu estou trazendo hoje, nós estamos trazendo, eu tenho apresentado ele já há cerca de 1 ano em outros eventos, tá? Mais especificamente, a Expo Proteção 2023, foi em setembro do ano passado, Proteminas, em BH, agora no mês de abril. Mês passado eu fui para o Panamá, palestrei também sobre esse tema para os colegas panamenhos, foram 2 congressos que aconteceram simultaneamente, o 5º Congresso de Profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho e o 6º de Médicos do Trabalho, panamenhos. Receptividade sempre muito boa. E agora aqui com vocês. Quando eu me apresento,
eu faço, além de uma parte um tanto filosófica, teórica, por que não dizer viajante, como dizem os jovens, né? Mas, na sequência, eu trago a aplicação prática. Dessa vez, né, eu estou muitíssimo bem acompanhado aqui com o Vinícius Dutra, porque ele tem essa visão holística da operação, né, com diferentes olhares também permeando a parte comercial, enfim, né, a parte técnica também, que ele é um cara que um profissional que tem bastante bagagem, já estou no setor há muito tempo. Então, ele consegue ter essa visão da aplicação de uma maneira bastante abrangente. Tá? Quer passar um slide, por favor? Já falei bastante de mim, né? Mas é só para mostrar para vocês alguns outros eventos que eu participei. E, inclusive, o primeiro cartazinho que vai aparecer no próximo slide é o meu próximo evento. Tá? Eu estarei no 7º Congresso Brasileiro de Saúde e Segurança do Trabalho, que vai ser realizado no Seconce, aqui na Barra Funda, aí na Água Branca. Recebi esse convite do Alexandre Guzmão, da Proteção Eventos. Estarei lá numa mesa sobre empresas em tempos de E-Social e PGR. Serei moderador dessa mesa. E o Alexandre me autorizou a dar esse spoiler, estou trazendo aqui para vocês. Mas é o primeiro cartazinho que a gente tem no segundo slide. E ainda não apareceu. Vai passar. Tá, Joia? Aguardar aí. Tudo ao vivo tem ao vivo. Exatamente. Assim, ao vivo. Tem que estar preparado para tudo. Bom, mas nesse slide eu posso já ir me antecipando aqui. Então, eu tenho alguns cartazetes que mostram eventos que eu participei nos últimos 7 anos. Tá? Então, começa ali com o Congresso de SST 2024, agora em novembro. Só dá você aí. Pois é, rapaz. Botando muito para trabalhar, né? Então, a gente vai ter o Congresso de 26 a 28 de novembro, aqui em São Paulo. E vale destacar que o evento ele tem um pré-evento, tá? No dia 25. E no dia 25 vai acontecer um seminário dedicado à tecnologia, SS Tech. Quem tem acompanhado as últimas feiras do setor tem percebido que a invasão, né, no bom sentido, tá, de empresas, né, as chamadas health techs, né, as empresas de saúde em tecnologia estão cada vez mais presentes nos eventos e, consequentemente, mostrando-se absolutamente participativas nesse cenário que a gente tem desenhado de agora para frente. Tá? Então, só para dar esse destaque, essa é essa ideia. Achei foco em inovação, achei brilhante o evento, eu tenho várias mesas. O congresso é um evento pago, mas esse evento vai ser gratuito, tanto online como presencial. E ali, como eu disse, a gente vai até 2017, andando para trás. Então, a gente tem esse evento de novembro, tem o cartazinho do evento daqui, do Sincovaga, de hoje aqui com vocês. Depois a gente tem minha participação no Panamá, Proteminas, Expo Proteção, tem alguns eventos também da Brecht que eu participei como moderador, da BER, também participei na mesa sobre articulação de NR1, NR9 e NR17. Na FISP de 2018, eu também tive uma participação no evento fechado de entidades do nosso setor. Na foto até apareço eu e o Eduardo Bellarmino, que é engenheiro de segurança, diretor de comunicação da Brecht, diretor lá comigo, da empresa SEG de Osasco, e o professor Celso Atienza, que é o nosso atual presidente na APAEST. E, por fim, uma participação que eu guardo com muito carinho, que foi a primeira vez que eu me apresentei num evento maior, uma feira chamada Expo Work, foi organizada por um saudoso amigo, que infelizmente não está mais conosco, que é o Fábio Toledo Pisa. O Fábio abriu essa oportunidade, participei de um painel juntamente com o Dr. Carneiro e o Márcio Anunciado, a gente abordando a questão do e-social, isso nos idos de 2017 para 2018. Tudo muito novo naquela época ainda, né? E havia uma grande expectativa, e o meu tema foi falar sobre o PPRA
no e-social. O PRA que hoje também já não está mais conosco. Tem uma aguinha aqui. Bom, gente, mas indo direto ao ponto, tá? O Vinícius ele vai tratar de alguns aspectos de fundamentação, tá? Conceituais, né? Sobre tecnologia. E é evidente que quando a gente fala de nova era, a gente tem que estar falando de tecnologia, é inevitável. Mas o que é interessante, a gente vai fazer uma transição do que é a nova era para a humanidade e do que é a nova era vivenciada para nós, exclusivamente da SST. E a gente vai perceber que, ainda que haja, permeando por todas as vertentes dessa nova era, a tecnologia, mas ela não se resume ao uso da tecnologia em si. Tá? Bom, fala um pouquinho da evolução da tecnologia da informação. Né? Então, nos anos 80, nós temos a era dos dados. Vou tentar me manter para cá, tá? Por causa do áudio. É melhor assim, né? A era dos dados, da informação, né? dos mainframes, né? dos sistemas de controle operacional, financeiro, administrativo, contábil, DP, faturamento, enfim, a gente vivia uma era, né, de armazenamento de dados, começando a fazer um gerenciamento, mas ainda não, como na década seguinte, não ainda com o foco na aplicação da tecnologia como maneira de se fazer gestão de informação, gestão de dados, transformar dados efetivamente em conhecimento produtivo. Então, tivemos um processo de avanço extremamente significativo e popularização, né, dos computadores. Né? Eu, por exemplo, sou de uma geração que o meu primeiro contato com o computador foi no cursinho, né, lá de, meu Deus, DOS, Windows, aquelas coisas, né, de lá de antigamente. Também falar a idade, né? Pois é. Deixa o pessoal tentar imaginar. Mas foi meu primeiro contato. Alguns outros colegas da minha geração tiveram contato com o computador quando foram trabalhar. Né? E hoje, já há alguns bons anos até, eu diria, né, desde o início desse século, ou é um equipamento de utilidade doméstica, como foi, né, até bem pouco tempo, hoje é um acessório de uso, né, pessoal, né, intransferível. A gente, às vezes, se preocupa mais até se perder o celular do que se perder a própria carteira ou chave do carro. Né? Porque com a chave do carro, a gente ainda consegue se virar de alguma forma e os documentos também, até porque eles existem, hoje a maioria existe virtualmente. Até o CREA, né, o órgão de classe, lançou a carteirinha virtual. A gente tem a carteirinha virtual, né, pelo aplicativo do CREA. Bom, então, de fato, a gente teve essa popularização, né, o avanço, né, dos computadores para as nossas residências, se transformando durante um período em eletrodomésticos, né, porque não assim dizer. Né? E já na segunda metade dos anos 90, a gente teve, né, um grande boom da internet. Né? O primeiro cheguei, né, para ficar da internet. A gente começou a ter, né, os provedores, os acessos que eram nas empresas. A gente passou a ter os acessos nas residências, né, as contas de e-mail, que para os mais jovens, esses não vão nem saber que isso aconteceu, as primeiras contas de e-mail eram pagas, né? Era muito, muito interessante. Um aplicativo para você fazer, não era nem aplicativo na época, mas um site para você utilizar como um mapa, né, de rotas, como se fosse um GPS. Antes da era do GPS, você tinha que pagar uma mensalidade para poder usar um navegador, né? E aí você podia imprimir a rota, você via como você poderia avançar, já que a gente não estava falando ainda de um celular, um aparelho que integrasse tantos meios de comunicação. Mas isso era, assim, era mandatório naquele momento. Hoje, você falar... Oi, Geraldo, como é que você está? Tudo bom? Chegou aqui o nosso amigo Luiz Girão, da APAEST, meu amigo, colega de APAEST. O senhor quer dar a palavra? Girão, cuidado. E aí, hoje a gente fala sobre pagar para ter acesso a algumas informações, até uma conta de e-mail, é algo assim inimaginável. Quando houve
né, o lançamento do primeiro site, né, divulgando que teria contas de e-mail gratuitas, foi assim, nossa, uma bomba. E agora, o que é isso? Esse cara é inovador demais, ele está causando terror para outras empresas, inclusive grandes, gigantes. A gente teve, foi o primeiro momento também que a gente teve a percepção clara de que a produção de conteúdo era o grande caminho. Então, pequenos sites foram comprados, transformados em portais, grandes portais de notícias. Né? Estes sites, eles se dedicavam, continuavam se dedicando a temas específicos, né? Um sobre esportes, outro sobre economia, outro sobre moda, mas eles faziam parte de um grande conglomerado de sites, que a gente chama de portal. E conteúdo, a gente sabe que, né, cada vez mais o objetivo, né, dos trabalhos feitos via internet. Né? Hoje a gente tem os YouTubers, por exemplo, né, que são alguns mais do que milionários, né, graças exatamente ao compartilhamento de conhecimento. Né? Que tipo de conhecimento, de conteúdo é esse, a qualidade, se agradável ou não, cada público vai definir o quanto isso lhe é positivo. Mas fato é que hoje a gente tem, né, uma outra via paralela aos meios de comunicação tradicionais, que são através, né, normalmente dos canais, né, de YouTube, claro que também outras redes sociais se somam a isso. Então, né, no fim dos anos 90, a gente começou a ter essa popularização, a internet começou a alcançar mais empresas, mais lares, e foi se disseminando a cultura, né, dos buscadores, né, que na época eram outros, né, tinha Cadeia, Onde, outras versões do que hoje a gente conhece mais como Google, e provavelmente no futuro nem será Google. Hoje, muitas pessoas já pulam o Google, vão direto no nosso chat GPT, né, ou outras formas de buscar informações mais específicas, mais detalhadas e até mais mastigadas, né? A gente vive num mundo completamente louco, acelerado, a gente vai falar um pouco sobre isso, e tudo que puder vir já devidamente num estágio mais avançado de depuração da informação, do fato, para a gente é melhor. Bom, e aí chegamos nos anos 2000, que a gente tem a consolidação, né, de tudo isso que a gente falou agora há pouco, né, tendo, né, a aplicação da tecnologia aos negócios a partir do momento que a gente passa a utilizar softwares, por exemplo, para basicamente tudo, aplicativos para basicamente tudo, e, claro, muito ainda por vir, com inteligência artificial, learning machine. Bom, drone já é uma realidade, inclusive fazendo inspeções. Aliás, aproveito para chamar a atenção de um belo artigo do professor Vendrame na proteção, falando sobre inteligência artificial. Ele tem um foco em inteligência artificial, mas ele fala de uso de tecnologias voltados para SST de uma maneira bem consistente, bem ampla. Vale a pena a leitura. E aí chegamos nessa era que vivemos, né, da tecnologia da informação sendo presente na vida da gente de uma maneira absolutamente plena. Né? Se você precisa fazer um agendamento médico, você vai para o aplicativo do seu convênio médico. Se você precisa fazer uma transferência bancária, você vai para o aplicativo do seu banco. Se você quer lazer, você vai para o aplicativo. Tem os canais de streaming. Ou seja, hoje a web se tornou o grande meio de comunicação, né? E se massificou, que era algo que também dependia de termos avanços econômicos que permitissem que as pessoas tivessem acesso. Então, hoje, todo mundo tem pelo menos um celular, né? Todo mundo tem pelo menos um mínimo pacote de dados que lhe permita acessar informações para o seu lazer, para o seu conhecimento. Temos os cursos EAD, né? Enfim, uma infinidade de possibilidades literalmente nas nossas mãos a partir de toda essa evolução que aconteceu. O que é interessante a gente observar é que os saltos qualitativos das tecnologias, eles cada vez serão menores. Eu gosto sempre de usar dois eventos históricos ocorridos com um gap aí de muitos anos, de 132 anos,
que foi o assassinato do presidente Abraham Lincoln, em 1865, e a morte da princesa, né, Lady Di, em 1997, em Paris, em um acidente automobilístico. Estima-se que, com as tecnologias possíveis de informação na época que Lincoln foi assassinado, a Europa tem recebido essa notícia em torno de 14 dias, 2 semanas após o falecimento. No falecimento da Lady Di, né, já na era, né, da internet, mais de 100 países souberam instantaneamente do que havia acontecido com a princesa. Tá? Então, a gente tem um salto de 132 anos, mas esses saltos estão sendo cada vez mais curtos nos avanços tecnológicos que a gente vem percebendo. Claro, nos impacta a todos, né? E vamos ver daqui a pouco, em particular, como afeta a nossa área de saúde e segurança. Só um outro slidezinho, por favor. E aí, diante de tantas transformações tão profundas, que cada vez se mostram mais inevitáveis e, por que não dizer, até perenes, nós precisamos, a gente precisa mudar, né, a forma como a gente enxerga as coisas. Muitos dizem que estamos em uma era de mudanças, tá? Mas uma era de mudanças nada mais é do que um período em que alguns acontecimentos ocorrem sem tanta profundidade, de uma maneira rápida, efêmera. Quando temos acontecimentos que transformam a sociedade, as finanças, a comunicação, e que são profundas, né, que levam a gente a um outro patamar, nós temos uma mudança de era. Então, não se trata de uma era de mudança, se trata definitivamente de uma mudança de era. A gente está em uma nova era. Tá? Próximo slide. Bom, e aí quando a gente fala de nova era e, né, buscando ter como fundamento o aspecto tecnológico, eu sempre gosto de trazer os pensamentos desse filósofo francês chamado Paul Virilio, ou Paul Virilio. O Virilio é um pensador do século XX/XXI, ele faleceu há pouco tempo, com 80 e poucos anos, e já há 40, 50 anos ele se dedicava a estudar os impactos da tecnologia, sobretudo a velocidade dos acontecimentos, a velocidade que a tecnologia, qualquer que fosse, traria de impacto para nossas vidas. E aí ele dizia, por exemplo, né, que se tempo é dinheiro, velocidade é poder. E de fato a gente está percebendo, né, quanto de vantagem competitiva se tem o veloz, né, o mais rápido em relação aos demais. E claro, né, a ferramenta que se pensa é sempre de base tecnológica. Então ele cunhou um estudo chamado dromologia, que é o estudo da velocidade, né, drone. E lá ele discutia uma série de conceitos. Né? Coloquei aí uma parte do pensamento dele, né? Que para ele, você, quando cria uma tecnologia, você cria o próprio acidente daquela tecnologia. Né? E de uma maneira muito racional, não se trata de, né, ter uma visão catastrófica das coisas. Elas são absolutamente inerentes. Né? Então, quando foi criado o navio, também foi inventado o naufrágio. Né? Quando foi criado o avião, também foi inventado o acidente aéreo. E assim consecutivamente, né? Eletricidade, eletrocução, e aí ele fala que cada tecnologia carrega em si a sua própria negatividade, né? Fazendo com que, né, o seu invento seja também a criação do seu acidente. E elas vão evoluindo juntos à medida que os avanços tecnológicos vão sendo criados. Então ele tinha algumas concepções muito interessantes, uma visão um pouco pesada, né? Mas bastante, eu diria, bastante realista se a gente parar para pensar que o cara estava falando sobre isso há 30, 40, 50 anos atrás. Por exemplo, ele falava que o ser humano tendia ao ensimesmamento. E aí, quando ele imaginava como se daria esse ensimesmamento, era uma pessoa, né, no sofá da sua casa, com um controle remoto,
na época, tá? Né, um telefone ligando para pedir uma pizza, por exemplo, que a gente sabe que hoje pode pedir pelo celular, né? Se relacionando com outras pessoas também remotamente e tendendo cada vez mais a ficar-se em si mesmo, tá? A tornar-se cada vez mais introspectivo. Eu acho que a gente teve um tapa na cara em relação a isso na pandemia, inevitável, né? Nós todos tivemos que buscar isolamento, algumas pessoas mais, e foi quando a gente teve crescimento absurdo, assim, nos primeiros meses de pandemia, a Netflix cresceu 75%, uma coisa inacreditável. Os sites de compras, né? O comércio eletrônico passou a ser algo mais presente do que o próprio comércio presencial. A gente tem um cliente que tem operação física e operação online. A operação online cresceu exponencialmente. Enfim, e interessante que, apesar da gente ter retornado à normalidade, mas o hábito de consumir à distância permaneceu, né? E, infelizmente, daí também vem o mau uso, né? Que leva a gente ter milhões e milhões e milhões de golpes, se não me engano, 40 milhões de golpes, de fraudes virtuais. Agora estamos entrando numa outra era aí, das bets, né? Que é tido como um dos grandes devastadores de renda de trabalhadores, especialmente de camada mais baixa da população, né? De renda mais baixa, lamentavelmente. Mas segundo colegas que trabalham com construção civil, como se fosse a nova pinga, né, do século XXI para esses trabalhadores, o que de fato é lamentável. Tá? Mas essas reflexões dele são, assim, muito, muito, muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Tá? A dromologia, ela fala também sobre o impacto que a necessidade de dar respostas rápidas tem na nossa vida de uma maneira, assim, deixar uma marca indelével, sabe? A gente vai passar um próximo slide, que eu vou conseguir falar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Então, a dromologia, ela tem uma visão tanto quanto pode ser entendida, né, como interpretada como escatológica, né, de levar ao fim, mas, de fato, ela é bem sedimentada com relação às suas visões, tá? Às suas bases de estudo. Então, o Virilio, ele falava muito sobre a tendência a um caos a partir do que ele chamava de acidente integral, tá? Em que nós pudéssemos ter uma dependência, a sociedade teria uma dependência tão grande da tecnologia que nós poderíamos ter diversos colapsos. De certo modo, a gente já acompanha isso um pouco, tá? A gente teve há pouco tempo, né, um apagão de redes sociais, apagão de companhias aéreas, enfim, volta e meia tem esses apagões aí. Existem profissionais que se dedicam seriamente à segurança eletrônica voltada a grandes sistemas, né, que podem provocar colapsos, como sistemas de abastecimento de água, de energia, de gás. A tecnologia ela é fantástica, mas a gente, né, não pode deixar de ver o seu outro lado. E ainda que ela possa ter, né, esse lado mais pesado, que faz com que a gente necessite avaliar, né, refletir bastante sobre consequências, um outro ponto que não podemos fugir é da inevitabilidade do uso. Acho que está muito claro que cada vez mais a gente precisa estar conectado, lógico, né, sempre com a devida moderação, mas é inevitável. Praticamente todas as soluções passam pelo avanço tecnológico, pela adoção de tecnologia. E na nossa área não é diferente. Tá? Mais um slidezinho. E aí, quando a gente começa a falar, né, de um âmbito mais específico, né, sair de um macro para uma coisa mais voltada para a gente começa a perceber o papel da velocidade e o papel da tecnologia dentro dos nossos processos de trabalho.
eu sempre digo que o trabalhador de SST, independente de ele ser um consultor ou ser um profissional de SEGENT, tanto de saúde como de segurança, nós somos servidores. Né? A nossa missão é servir. A relação contratual ela é secundária, porque tanto em relação aos clientes, no caso de uma assessoria, e cliente, quando a gente fala cliente, a gente fala não apenas das empresas, mas das pessoas que compõem as empresas, né? Da proteção, da integridade física e da saúde dos colaboradores, a gente também fala da mesma maneira quando está abordando um colega, né, que é um trabalhador que é protegido por nós dentro de um SEGENT. Então, dentro da ótica do servir, né, a gente, evidentemente, é esperado de nós, né, um trabalho que seja realizado com qualidade. Então, o perfil do trabalhador tradicional, isso, né, previsto em qualquer contrato, ou B2B, ou B2C, né, é foco na qualidade. Né? Ninguém oferece seus serviços dizendo, olha, você vai pagar, você poderia pagar R$100, né, para obter o trabalho no nível XPTO, mas, sei lá, o meia-boca custa 50. Ninguém se oferece assim. Né? Todo mundo precisa se colocar no mercado como alguém que oferece qualidade. Pode ser até uma percepção equivocada de qualidade, né? Uma autoimagem deturpada, mas, a princípio, todos oferecem bons serviços. Mas esse é o conceito tradicional, focar apenas na qualidade. E na nova era, como disse, inevitavelmente com o uso de tecnologia, a qualidade, a percepção de qualidade, ela não está mais só na qualidade propriamente dita, tá? Mas também na velocidade das suas entregas, na velocidade das suas respostas. Nós, quando estamos, muitas vezes, em uma reunião, nós recebemos uma chamada telefônica, né, do ramal interno, que toca lá na sala de reunião, né, é uma mensagem da família que chega por WhatsApp, é um e-mail que está chegando com informações para você, o próprio encontro presencial que está acontecendo ali, ou seja, você é bombardeado por diferentes meios. E se a gente for analisar, todos aqueles remetentes, todos aqueles emissores daquele processo de comunicação esperam, né, desse setor, que é a gente, uma resposta rápida. Né? Então, a qualidade da sua resposta não estará apenas em si mesma, mas também no tempo de resposta que você dá, tá? Seja ele qual for, tá? Seja no âmbito profissional, seja no âmbito social. Bom, e aí a gente já vai caminhando para o final, para passar a bola aqui para o Vini. Como eu disse, a gente tem uma parte da palestra que ela é desmembrada para a gente poder começar a falar, né, em termos práticos, né, de o que é essa coisa macro de evolução, né, que vai afunilando e vai chegando para a gente no nosso dia a dia. Mas essa parte ficará muito bem entregue com o Vini, né? Mas eu só vou dando outras pinceladas aqui em relação a essa nova era, especificamente na SST. Disse, a tecnologia ela vai permear todas essas vertentes, todos esses caminhos, mas são todas janelas de oportunidades. Tá? Então, a revisão das NRs ela é uma oportunidade fantástica para o nosso crescimento. Houve muita preocupação de como seriam esses textos finais. Na maioria das vezes ficaram a contento, ficaram mais enxutos, mais objetivos, né? E trouxe aí um novo caminho para a prevenção de risco, foi a criação do PGR, né? Com uma integração bem maior do que se tinha anteriormente. A gente percebe que no próprio texto normativo, PCMSO e PGR estão intimamente conectados, né, de uma maneira muito clara. Tivemos também alguns avanços em outras normas, LR17 trouxe avanços também, e é, de fato, uma janela de oportunidade para nós. Dentro da ótica do gerenciamento de riscos ocupacional, a gente tem ocupacionais, a gente tem a tecnologia como uma aliada de todas as horas, para que a gente possa fazer fluir as informações e fazer com que possamos entregar trabalhos de qualidade
e com maior velocidade. O e-social, outro momento, né, um divisor de águas também. Entraram meio que simultaneamente nos dados de SST em outubro de 21, mas o grande volume em janeiro de 22, que foi também quando entrou a revisão das normas, né? O social também nada mais é do que o compliance governamental, tributário, fiscal, trabalhista, previdenciário. Tá? Então, apenas prestação de contas daquilo que deve ser feito. LGPD também, Lei Geral de Proteção de Dados, algo extremamente presente no dia a dia, né, dos profissionais de SESMIT e das consultorias, dos RHs. ESG, o ESG, né, a nossa área se comunica com cada um dos eixos do ESG, tanto meio ambiente como social, como governamental, e também uma bela janela de oportunidade. Bom, e aí a gente fala, né, do uso de tecnologia propriamente dito, já invadindo a nossa área. O Vinícius vai avançar com exemplos a respeito da internet das coisas, machine learning, realidade virtual, inteligência artificial, software de gestão, naturalmente, são super necessários para a gente tocar os nossos trabalhos com qualidade e agilidade. E é um novo mundo que se descortina para todos nós, fazendo com que a gente viva experiências fantásticas de treinamentos realizados por realidade virtual. Já tive a oportunidade de participar de uma exibição de um treinamento de realidade virtual para trabalho em altura, para espaço confinado. É fantástico. E a tecnologia está aí, presente na vida da gente, e inevitavelmente está presente também no nosso dia a dia como profissionais. E aí, bom, eu comecei com o pensamento de um francês, do século XX e XXI, e termino com outro pensador francês muito significativo, Pascal, para quem é da área de exatas. E ele era, além de matemático, físico, grande filósofo, ele era um cidadão que criava muitas frases emblemáticas. A mais famosa deles, eu acredito que seja o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas esse pensamento que eu trago aqui para vocês é muito importante. Não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Então, qual é a mensagem final que eu quero deixar? Eu não sou uma pessoa naturalmente tecnológica, tá? Mesmo porque eu peguei essa transição, do analógico para o tecnológico. Eu sou um trabalhador que começou a disponibilizar sua mão de obra nos anos 90. Então, eu peguei toda essa transformação. Mas há espaço para a gente admitir que a tecnologia é fundamental nas nossas vidas, sem permitir que ela nos escravize. Eu sempre defendo a ideia de que a nossa grande ameaça não é a inteligência artificial, mas sim a estupidez humana. A estupidez humana que pode fazer mil desgraças com a humanidade, como agora estamos com guerras, lamentavelmente, e outras tantas coisas mais, violência extrema, enfim, uma voracidade tremenda no dia a dia. Mas a gente pode trazer isso para um equilíbrio, para algo racional, sem perder a nossa ternura de fundo. E eu acho que a ideia que eu queria passar é exatamente essa. Há sempre tempo para um analógico ceder espaço, abrir seu coração para a tecnologia, e para quem é high-tech demais, também dá para a gente viver a vida com mais equilíbrio, com mais parceria. Eu sou o Paulo e agradeço a vocês pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, Caires, Vivi, Sincovaga. Uma grande honra estar aqui com vocês. Todo o suporte a gente sempre tem quando está acompanhando os eventos. Agradecemos muito esses encontros que vocês proporcionam para a gente. E hoje, vivendo aqui um lado especial de estar podendo colaborar com vocês de alguma maneira. Espero ter conseguido compartilhar um pouquinho das minhas ideias, das minhas angústias, e dos meus desejos. O que a gente tem de melhor para oferecer para um colega é o que a gente pensa, o que a gente já viveu, como a gente projeta para além do presente, o caminho que temos que trilhar. Bom, antes de passar a palavra ao nosso amigo parceiro, não sei se ele vai falar nisso, mas é uma preocupação
causa e consequência ao nosso pessoal que usa isso de uma forma demasiada. Vai falar isso? Não. Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente começa a usar isso como ferramenta que é importante para poder dar velocidade ao nosso trabalho, mas nos leva a algumas coisas que precisam por palavra, a gente fala depois, né? Eu fico preocupado com isso. Sim. A gente precisa buscar... a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Eu fiz um curso na USP de atualização em economia em 2018, e a gente debatia alguns pontos que estavam começando a surgir em decorrência do uso exacerbado, em especial de smartphone. Então, por exemplo, eu tinha... não sou médico, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa, mas foram estudos que a gente apresentou lá. WhatsApp NIT. Tem de NIT de movimentos claramente repetitivos de uso de WhatsApp, enfim. Né? O text neck, pescoço de texto, né? Aquele pescocinho dobrado, né? Que a gente vê tanto por aí, né? Andando nas ruas, nos shoppings, nos meios de transporte, nas mesas de restaurantes, às vezes, né? A família inteira reunida, cada um no seu celular. Então, precisa, de fato, ter uma noção do equilíbrio que é necessário a gente buscar, né? Para que a gente tenha como ferramenta, né? Que nos sirva e que nós não a sirvamos. Acho que esse é o grande desafio da humanidade. Em resumo, criamos uma dependência e isso faz até mal para nós. Estamos tão dependentes disso que para tudo nós vamos fazer, ainda bem que não é papel higiênico, né? Senão eu ia confundir. Esse é o perigo, né? É uma analogia, eu sei que é ruim, mas tem que pensar. Que eu vejo hoje a situação que o pessoal cria um comodismo e a resposta está aqui. Exato. E nós, como profissionais, não sei se você vai mudar isso, o drone não entra dentro, ele entra fora. Porque hoje o drone é nossos olhos também, né? Agora, tem muita coisa que é de si próprio, que é a sua capacidade, a sua inteligência, ou o seu anterior, a sua experiência que tem para mostrar o que você vai fazer na nossa área, principalmente. Mas vou deixar ele falar, senão eu vou acabar falando. Vai fazer, né? A gente vai fazer elementos práticos. E essa pergunta aí do doutor, fez uma pergunta? Você aceitou? Aceitou tudo? Vamos ver aqui. O que comentou o doutor perguntou? Pressa inimiga da perfeição. Como é que está aquilo? O novo paradigma? A pressa, a gente sempre ouve Sim, falar inimiga da a perfeição. pressa é uma questão. Na forma como exposto, claro, decorrente disso, qual seria o novo paradigma? Porque a pressa tem que ser perfeita agora. Exatamente. Qual que é a ideia do doutor para se contrapor a esse? Qual seria o novo paradigma? Agora eu entendi. A gente está falando, a gente tem esse grande desafio de ter a consciência de que o que devemos temer não é a inteligência artificial, mas a estupidez humana. Né? A tecnologia é uma ferramenta. Se a gente chegar num cenário como a gente já assistiu em alguns filmes de ficção científica, que as máquinas, né, dominam o planeta, né, escravizam a gente, pelo amor de Deus, é sinal que a gente, de fato, falhou, né, na nossa missão de bem conduzir. Tudo é criado por nós. Tem a mão humana por trás de tudo, tem a mente humana por trás de tudo. Quem vai definir esses limites somos nós próprios. Mas vamos precisar ter muita sabedoria, né, para que a gente não crie cada vez mais a possibilidade de a gente ter o chamado acidente integral que o Virídio coloca. Então tem um risco, né? Exatamente. O doutor que está fazendo uma especialização, já passaria, já me contou, numa área que envolve o que fazer e a resposta humana. Qual é a sua preocupação no futuro? Eu acho que tudo depende aí nessa linha. Tudo vem para o lado bom, tem o lado bom e o lado ruim. Vai de você saber usar. Eu falei, essa semana até eu fiz uma aplicação, a gente teve o dia de combate ao estresse. Quando você fala no dia de combate ao estresse, a gente entende que o estresse é uma coisa ruim, né, que tem que ser combatido. E não. Ele, em níveis controlados, ele leva o desempenho humano no ápice. Ali, então, baixíssimo nível de estresse, o tédio ali, ele leva a quadros depressivos. E o altíssimo nível de estresse também é ruim para o ser humano. Então, existe até uma teoria, né, de psicólogos, que é chamada de David Dodson, onde ele tem uma curva de desempenho humano
onde um nível controlado de estresse ele te leva no ápice do seu desempenho. E é onde diz que líderes e gestores eles têm que conseguir manter o seu time num nível de estresse controlado para ter o ápice do desempenho. Tem um medidor para isso? Tem um relógio medir para saber? Eu acho que isso vai variar também de acordo com a resposta de cada ser humano. Na verdade, até tem um relógio. O doutor acabou de responder. A mente humana. É o melhor relógio. Nós não temos outro, né? Porque aquilo que pode ser estresse para mim, para o Ricardo, tipo assim, faço isso 350 vezes por dia. A Vivi, então, quando ela tem que preparar o single e depende de tecnologia, ela não depende mais dela. Ela depende agora de uma operadora que está gerindo a internet, Deus sabe se lá na China ou lá na Confufina. Só Deus sabe o que está essa criatura. E ela está aqui, e o cara lá nem está preocupado com o estresse dela. E, tipo assim, gente, não entra, entende? Tipo assim, acho que nós já fizemos reunião virtual. Aí você marca 10 minutos antes, eu preciso entrar meia hora antes para não ter problema. Aí, para ligar lá os negócios. Aí, a gente ligou, ela fez e tal, e não entra. E o Zoom fica lá com a bolinha, aquela bolinha, eu acho um barato isso. Porque eles criaram o símbolo de carregando como se fosse um símbolo de repetição. Ou seja, eu estou repetindo, e a gente entrou nisso automaticamente. Acho que ninguém percebeu esse símbolo que tem nos programas, e não é só em um outro, são todos que eles estão carregando. E aí acontece isso, e ela não depende mais, ela fez toda a parte dela. Então, é a mente humana que vai nos conduzir. Daqui a pouco o Vinícius não vai levar nada, né, Vinícius? Toca aí, é sua. Vai, a bola é sua agora, vai. Por causa do microfone, né? Tá próximo. Desculpa o transtorno aí, tá? Ao vivo tem essas coisas. Tem que se adaptar. Vamos lá? Bom, eu vou tentar acelerar aqui para a gente ir. Por que acelerar? Você tem uma hora? Não, mas é muita coisa. Vamos lá. Vamos na primeira. Pode passar, por favor. A Brenda que está ajudando a gente a passar um slide desse. É o mesmo na lavada, Vinícius? É o mesmo. Parece que não, é o mesmo. Vou fazer uma breve apresentação minha. Estou há mais de 20 anos aí na área de saúde e segurança. Comecei em 2002 na área de saúde e segurança. Dei uma passada pela área de saúde assistencial também. E atualmente sou diretor de operações da Exame, medicina do trabalho, junto com o Júlio, que é diretor técnico. A Exame é uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado de saúde e segurança do trabalho. Né? Falando um pouquinho de mim, sou administrador, tenho MBA em finanças, especialização em administração e gestão pública e estou fazendo agora um MBA de gestão de saúde lá no Einstein. Tá? Vamos em frente. O objetivo que a gente vai trazer aqui, vou pedir para passar mais uma vez, que é o conceito. O objetivo que a gente vai trazer aqui, depois que o Paulo Júnior trouxe a evolução da tecnologia, eu preciso dar uma pincelada em alguns conceitos para a gente entrar efetivamente no profissional de SST dentro dessa nova era da tecnologia. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que não faz sentido, a gente já entende muito desses conceitos, mas eu preciso dar uma pincelada para a gente entrar no ritmo da coisa. Então vamos lá, o que é um sistema de gestão? É uma ferramenta inteligente que integra dados, clientes, serviços, produtos, vendas, etc., facilitando a execução e controle de processos, conectando diversas áreas dentro da organização, além de buscar a eficiência das operações. Qual que é o objetivo? A gente hoje tem um sistema de gestão, o objetivo é facilitar a nossa vida e trazer agilidade na nossa atividade. Né? Eu vou pedir para passar o slide, por favor. Existem vários tipos de sistemas de gestão. Existem sistemas específicos para processos, que são os BPMs, financeiro, tem sistema de vendas, tem sistema de RH, e a gente tem também os sistemas que são específicos, assim como os sistemas de saúde e segurança do trabalho, que vão tanto ajudar nós, SESMIT, aqui dentro das nossas empresas, como também as empresas de assessoria, que é o nosso caso. Isso vai nos ajudar a buscar melhores atividades. Por favor, pode passar o slide. Vamos falar um pouquinho da importância. Qual a importância do sistema de gestão? O sistema de gestão,
a tecnologia vai nos ajudar a organização dos nossos processos internos. A gente vai trazer mais agilidade nos nossos processos, vai buscar uma padronização. Com essa padronização e agilidade, a gente consegue otimizar os nossos recursos, seja ele material, seja ele recursos humanos, né? A gente consegue ter agilidade e, às vezes, diminuir pessoal, às vezes, aumentar uma outra demanda, diminuir o uso de papel, uso de locomoção, porque você tem um sistema que vai te ajudar nesses processos. Com isso, você consegue uma maximização dos seus resultados, né? Você consegue diminuir os seus gastos operacionais e está maximizando o resultado, seja ele material, seja ele de recursos, né? E uma das coisas que eu acho mais importante, e aí a gente já começa a dar uma pincelada no novo modelo, no novo profissional de SSP, a gente começa a dar uma pincelada que é o controle e análise de indicadores, que são os KPIs. Hoje, é muito importante a gente entender o que a gente está fazendo, né? A área de saúde e segurança, temos algumas pessoas aqui que são da época mais antiga, era uma coisa muito manual, né? Hoje, a gente está tornando isso uma coisa mais analítica, né? Então, o controle e análise de indicador dentro do sistema de gestão é importantíssimo para a gente ter uma visão sistêmica do que está acontecendo dentro da nossa área. Vou pedir para passar o slide, por favor. Quais são as vantagens? Aí eu chamo de vantagens competitivas do sistema de gestão. Hoje a gente tem vários vetores que nos fazem muito dependentes da tecnologia. Hoje a gente tem um negócio chamado LGPD, né? Que gera multa, você tem que ter a guarda de dados sensíveis dos seus, tanto funcionários como dos seus usuários, né? Então, qual é a vantagem competitiva do sistema de gestão? Essa armazenagem de dados, né? Então, você vai começar, primeiro, cumprir a legislação de LGPD. Segundo, ter uma forma coesa de você guardar esses dados, que vai evitar a perda e o extravio de documentos, né? A gente sabe na nossa área, doutor Ricardo, perda de prontuário. Chega o juiz lá, o perito pede prontuário, não tem prontuário. Perdeu o ASO, perdeu não sei o quê. O sistema de gestão vai ajudar a controlar e trazer redução do tempo de trabalho. Você não tem mais arquivo físico, né? Imagina uma empresa, nossa empresa lá, nós temos milhares de vidas que a gente atende. Você guardar prontuário 20 anos, guardar documento 20 anos um trabalhador, imagina o volume de papel que isso tem. Então, o sistema de gestão nos ajuda a redução de tempo de trabalho. Minimiza falhas no processo. Óbvio, se a gente tem um processo organizado, uma distribuição correta de atividade, de tarefa, obviamente que a gente diminui falhas no processo. Se a gente diminui falhas no processo, a gente também reduz as falhas na comunicação, os ruídos de comunicação, que está tudo interligado, tudo acontece de uma forma coesa. E aí a gente consegue, então, uma integração entre os setores da organização. A gente tem, em algumas empresas, a área de saúde e segurança caminha junto, em outras empresas a saúde caminha separado da área de segurança do trabalho, em outras empresas o RH está misturado, em outras empresas está separado. Então a gente consegue integrar no sistema, porque todo mundo começa a ter uma visão sistêmica da parte de saúde, da parte de segurança, da parte do RH, e a gente consegue integrar isso tudo um sistema de gestão. Vou pedir para passar o slide, por favor. Quais soluções tecnológicas a gente consegue com o sistema de gestão de SST? E aí isso vem principalmente o pessoal de SES e o time da assessoria, né? A emissão dos documentos de SST, PGR, RTCAD, que essa emissão é tudo emitido pelo sistema. Você consegue uma padronização dos seus documentos, você consegue uma agilidade na hora de execução dos seus documentos de segurança, você faz controle de EPI. Esses dias nós tivemos uma reunião e aí o cliente estava perguntando, eu me perco aqui, são 7 mil funcionários, eu me perco aqui na gestão de controle de EPI. Né? Quer dizer, o cara precisa ter um monte de gente lá com fichinha de EPI dando papel, e hoje você tem um sistema que você pode
te auxiliar a fazer controle de EPI, abertura de CAT. O e-social, né, o Paulo Júnior falou da mudança do e-social, da entrada do e-social, dos eventos de SST para o e-social, 2220, 2240, 2210. Tem gente que ainda usa sistema de folha. No início, quando começou o e-social, era uma confusão, as pessoas não sabiam o que fazer, a gente começou a receber ligação de contador, todo mundo perdido. O sistema de gestão vai te trazer esse processo aí para você fazer. Controle, convocação, controle e realização de exames, tudo por dentro do sistema. Controle de absenteísmo, treinamento, ciclo, tudo por meio do sistema. Quer dizer, o sistema de gestão, a tecnologia, né, vem para facilitar a vida do nosso usuário. Pode passar o slide, por favor. Como escolher um sistema de gestão? Aqui eu vou falar uma coisa que parece óbvia, mas ela não é. O óbvio precisa ser dito, né? Tem um ditado que fala isso. Como que eu vou escolher? Como que o SESNIT vai escolher um sistema de gestão para facilitar a vida dele nessa era tecnológica? Primeiro, um diagnóstico da situação atual e qual é a principal demanda da sua área, né? Se a minha demanda, por exemplo, é EPI, eu tenho que escolher um software que vai me dar uma boa gestão de EPI. Se a minha demanda é elaboração de documento, eu tenho que escolher um software que vai me dar uma boa gestão da elaboração dos meus documentos. Parece óbvio, mas não é bem assim. Buscar no mercado software. O segundo passo é buscar um software que vai atender a sua necessidade. Obviamente, o ideal é que faça tudo, mas principalmente atenda a sua necessidade naquele momento. Pesquisar a opinião dos usuários para você, e principalmente, solicitar uma demonstração do software. E, em quarto passo, você toma a decisão da escolha do melhor software dentro da sua necessidade, né? Importantíssimo, você ter usuários capacitados, realizar treinamentos constantes, não deixar o conhecimento sobre software se perder e não realizar um investimento que não seja útil para a organização. O que eu quero dizer com isso? Nós vimos e nós passamos por algumas situações de clientes que, pela tecnologia, não, vamos ser uma empresa tecnológica, vamos fazer um investimento num software de gestão de SST. E eles investem num software que não atende a necessidade deles, que o usuário, dentro da organização, não sabe usar o sistema. Você tem uma pessoa treinada, essa pessoa sai da empresa, o software se perde no meio do caminho. Esses dias nós tivemos um cliente nosso que estava pedindo para a gente utilizar o sistema deles e não sabia utilizar o sistema. Faz sentido, não realizar um investimento inútil para a sua organização. Perdão, porque Vamos às vezes eu percebo que as pessoas entendem a tecnologia como um substituto e não um facilitador, né? E quando a gente pensa em sistema de gestão, primeiro que é parametrizável, geralmente, para a sua necessidade, e segundo que ele tem que ser alimentado, né? Então, muitas vezes, quem adquire o sistema não tem essa dimensão, então acha que a tecnologia ela vai trabalhar para você, assim, ela vai substituir o profissional. E, na verdade, não, ela vai facilitar. Não substitui. A gente, na discussão que a gente começou aqui, eu acho que a gente vai terminar com essa discussão. A tecnologia não substitui, e a tecnologia, por tecnologia, também não ajuda. Vou comprar um software que é legal, não vai te ajudar. Você tem que buscar uma ferramenta adequada naquele seu momento e ter, que eu falei de manter o usuário, né? Ter o usuário capacitado para a utilização daquele software, senão não faz sentido. Fazer uso das funcionalidades. Das funcionalidades. Né? Então, eu acho que que a gente listou aí. Que ela faz sentido. E a gente listou aí, são várias funcionalidades. Você pode usar várias para facilitar muito o trabalho do site. Eu não entendi. Nós estamos falando em sistemas de dados e tudo mais. Então, como a gente falou um pouco antes, a gente fica na dependência da tecnologia. A partir do momento em que eu costumo gerar um sistema, normalmente atrelado a ele, e necessariamente, eu tenho que ter um arquivo, não tem como. E por uma questão de segurança, nós tivemos recentemente algumas notícias que dados foram perdidos em bancos e tudo mais, enfim. Então, em relação a quantos arquivos eu preciso de ter em backups para mim ter segurança para evitar perda de dados. Eu já ouvi profissionais, amigos, inclusive,
dizendo que a nuvem ela é como uma nuvem de tempestade. Você pode arquivar, mas pode dar tempestade e ela também se esquecer. Né? Então, qual que é a ideia técnica? Né? Temos que olhar técnico, né? Porque nós temos, quantos o senhor, o doutor recomendaria que tipo, talvez o exército deve ter 1, 2, por quê? Aí nós também estamos gerando um volume. Eu vou falar, vai ter um slide que a gente vai falar disso, que é o próximo slide. Se quiser passar, por favor. Próximo slide. Certificação 27001. Tá? Não sou especialista em tecnologia, sou administrador. Mas o conhecimento que a gente tem em relação ao sistema de segurança, se a gente adquirir na máquina, a gente considera isso até um sistema mais antigo, você precisa de várias camadas de segurança. Então, backup diário, backup de vários períodos, existe a invasão de servidor, etc. Quando a gente parte para a nuvem, por mais que seja uma tempestade, dentro do que a gente consegue entender dentro da área de gestão de segurança, os sistemas em nuvem são os mais adequados, são os mais seguros, os em nuvem. Porque você vai usar, por exemplo, tem um software que a gente utiliza, não vamos fazer propaganda, mas tem um software que a gente utiliza a base da Amazon, que dizem ser a mais segura hoje no mercado. Base de nuvem da Amazon. Outra coisa importante, certificação ISO 27001. A certificação ISO 27001 é de segurança da informação. Então, você começa a ter um sistema em nuvem, que é muito mais difícil de ser invadido. Você começa a ter uma certificação de ISO 27001, que é como se fosse o 9001 de qualidade, esse é de segurança de informação. Então, passa a ter um pouco mais de segurança. Eu acho que esse é aí que a gente, como gestor, tem que se proteger. Né? Nesse sentido. Se você bota o software na máquina, são vários canais. Eu não sou especialista, não saberia te dizer, mas esse tem que ter muito mais camada de segurança para evitar o que a gente falou da LGPD, a perda de dados. Né? Bom, vou continuar. É isso ali? Não sei. Obrigado. Vamos lá. Dicas, a gente fala aqui de dicas para a seleção do software. Certificação ISO 27001 é segurança da informação. Um bom layout para geração de documentos. Aí, falando tecnologia, biometria e assinatura digital, isso facilita, né, você estar distante e você assinar os documentos à distância. O e-social consistente, quer dizer, tem uma boa, como é que eu vou dizer, uma usabilidade e uma segurança para envio dos eventos do e-social. Os indicadores, os KPIs, uma rede credenciada robusta, com alguns softwares que você tem vários usuários do software, e aí ele faz uma interligação de rede credenciada. Então, isso facilita para você usar, por exemplo, a empresa dele tem várias unidades. O software robusto, você começa a ter unidades em várias cidades. Um bom suporte ao cliente e o sistema em nuvem, que é o que dizem hoje ser considerado mais seguro do mercado. Vamos passar, por favor? Eu estou falando de KPIs, que é o Key Performance Indicators, indicadores de chave de desempenho. E a gente está falando aqui bastante, que é importante, porque o profissional de SST passa, né, nessa mudança de era, nessa mudança da tecnologia, ele deixa de ser aquele profissional analógico, vamos dizer assim, para ser um profissional digital. Ele passa a ser um profissional digital, ele passa a ser um analista, ele passa a ser um gestor, ele passa a precisar entender a sua dinâmica, o que está acontecendo dentro da sua área de trabalho. Para isso, a gente pega os indicadores de desempenho, é importante que o seu software lá te dê essas informações, e você começa a trazer o que a gente chama de Business Intelligence. E eu vou dar o conceito ali que eu peguei da Microsoft. O Business Intelligence revela insights para a tomada de decisões estratégicas. As ferramentas de BI analisam dados históricos e atuais e apresentam as descobertas em formatos visuais e intuitivos. Isso eu tirei da Microsoft. Então, você pega um indicador, você transforma ele num relatório e um profissional de SSP começa agora a ser um gestor, analisar,
a verificar, a ver os pontos críticos. Pode passar o slide, por favor. A ver os pontos críticos dentro da sua área e o que ele pode fazer para melhorar esses pontos críticos, né? Então, o Business Intelligence passa primeiro pela escolha dos indicadores. Eu vou pedir para dar uma passada no slide, por favor. Você começa com a escolha dos indicadores, a definição juntamente com a gestão de quais indicadores devem ser avaliados principalmente. A gente comentou aqui atrás de controle de EPI. Se a minha necessidade maior é uma gestão efetiva de controle de EPI, vamos então trazer esse indicador para cá e analisar ele com outros olhos. Esse é um profissional de analista. Utilização da melhor ferramenta de análise. Você tem o Power BI, que é o mais famoso. Você tem o Tableau, QuickView, Sisense, e tem o próprio sistema que entregam os relatórios próprios dele, né? Você tem que avaliar. Vários sistemas têm a sua ferramenta de análise. Depois você passa, o terceiro passo é o modelo de apresentação dos indicadores. Pode passar o slide, por favor. A escolha da apresentação com gráficos que satisfaçam o usuário de fácil usabilidade. Ou seja, eu vou escolher um gráfico em barra, um gráfico em pizza, eu vou escolher uma planilha, como que eu vou representar esses dados para que todo usuário que analise, né, consiga entender o que a gente está falando. Porque também não adianta tecnologia, não adianta você fazer um BI bonitão e ninguém consegue identificar o que está sendo falado naquele material. Por fim, você vai analisar os indicadores junto com a estratégia definida pela organização para ter a tomada de decisão assertiva e a gente ser profissional desse cirúrgico. Pode passar o slide. Deixa eu dar um exemplo prático Claro. para ilustrar. Eu acabei o meu ciclo de CIPADS e esse ano eu utilizei um sistema para marcar presencialidade, fazer gamificação da CIPAD como um todo. Então, as presenças eram marcadas via QR Code. E aí, diariamente, eu tinha essas informações. Então, quais setores estavam frequentando em maior porcentagem, os menores. Então, eu utilizava esses dados dia a dia para elogiar os setores que estavam com porcentagem maior, fazer contato, contactar os setores com menos presença. Então, assim, utilizei esses dados assim, em tempo real para mobilizar. Então, eu acho que é um exemplo muito claro. Muito prático, exatamente. É o profissional de SST analítico, que vai cirurgicamente aonde precisa ser em atuação. Não é mais aquele cara que fica distribuindo... Só para aparecer. Só para aparecer. E mesmo a tecnologia, não é a tecnologia pela tecnologia, aparecer a questão tecnológica. Eu acho que ela tem que ser efetiva. Eficiente. Né? Vamos para o outro slide. Eu trouxe alguns exemplos do que a gente pode analisar. Tá? Isso aqui é tirado de exemplo. Pode passar para o outro slide, por favor. Então, isso aqui é uma capa do BI, pode passar também. A gente está dando uma apresentação, IMC, pode passar também, por favor, vamos no que interessa. Uma classificação de pressão arterial, para quando a gente analisa a parte médica, pode passar também, por favor. Vamos agora entender a nossa dinâmica do nosso perfil de trabalhador. Olha lá, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem ali 1.793 trabalhadores, onde eu identifico o sexo, identifico o tempo que trabalha na organização, identifico a faixa etária de trabalho, identifico a unidade, estado civil, se é solteiro ou casado, isso é exemplificativo. Né? Eu quero dizer o seguinte, a gente começa a entender quem é o nosso perfil, a gente começa a fazer ações efetivas. Né? Por exemplo, a CIPAT. Faz sentido a gente fazer uma palestra na CIPAT de pressão arterial? Pode passar o slide, por favor. Se a gente vai ver aqui que 90% da minha empresa está com pressão arterial normal? Faz sentido? Esse é o profissional de hoje, é o profissional ligado, antenado, é o profissional que está analisando dados e sendo cirúrgico nas suas ações. Entendeu? Essa é a ideia. Por exemplo, se eu sei que a minha tem ali um outro dado, atividade física. Se eu sei que 80% da minha organização não está praticando atividade física, vamos criar ações para isso. Aí você começa a entender e agir de forma mais correta. Pode passar, por favor? A gente falou de
Risco psicossocial, NR1, né, atualização da NR1. Já pensou a gente começar a entender algumas coisas psicossociais? Isso aqui é tirado, doutor, do anamnese da ficha clínica do funcionário. Obviamente, você não pode identificar, mas você começa a entender, por exemplo, nível de consciência, postura. Você passar por outro slide, por favor, vamos passar? Você se sente incapaz de relaxar, incapaz de controlar suas preocupações, tem ficado facilmente irritado? NR1, você começa a mapear. Você está me deixando irritado, né? Você começa a mapear já dentro. Esse é o. Que aí, obviamente, essa é a ação da área de saúde, né? Mas você já começa a mapear alguns eventos psicossociais do trabalhador. Consegue fazer algumas ações específicas com o trabalhador. Vamos passar, por favor? Controle de exame. Poxa, a maior dor que eu vejo hoje nos nossos clientes é fazer um controle efetivo de exame. 65% de exame realizado foi periódico, 21% foi admissional. O que eu faço mais? O meu turnover. Eu estou com os meus periódicos em dia. Aonde eu tenho, olha lá, você consegue analisar, inclusive, a sua média de realização de exame. Esse é o cara que consegue prever o meu gasto, por exemplo, de exame periódico, em um determinado período. Você começa a andar lá na frente, usar a tecnologia a seu favor para andar lá na frente. Pode passar, por favor? Aqui a gente está falando de vencimento do exame, então você começa a ver a onda, por exemplo, você sabe que em janeiro você vai ter um pico de realização de exame periódico, você começa a trabalhar isso com antecedência, começa a ser muito mais analítico. Pode passar, por favor? Eu queria mostrar, aqui é acidente de trabalho, então eu consigo ver, por exemplo, o período que tem mais acidente de trabalho, você começa a fazer mais ações em relação a isso, qual tipo de acidente, local do acidente, você tem a via pública, enfim, isso tudo, isso aqui não é uma coisa formatada, isso aqui são ideias, você pode trabalhar em cima disso, obviamente, diante da sua necessidade de uma decisão estratégica da empresa, o que você vai analisar. Pode passar, por favor? EPI, nós falamos de... Não, isso é social. Eventos gerados de E-Social. Quantos você gerou de 2240? Quantos você gerou de 2220? O que foi concluído? O que foi pendente? O que tem inconsistência? Você vê que a gente tem um monte de informação para analisar com o uso da tecnologia, o uso consciente da tecnologia. Pode passar, por favor? A gente falou de EPI. Entrega de EPI, vencimento de EPI. Qual tipo de EPI? Olha lá, por exemplo. Pessoal, em questão da perícia de recolhimento, não entendi a pergunta. Vamos responder agora ou a gente responde Fique à vontade, você está perguntando, não responde. E ela está perguntando? Sobre a assinatura da ficha de EPI. É a Patrícia que está perguntando. Patrícia, é possível fazer entrega do... Tem alguns softwares que permitem a entrega do EPI com a biometria, tá? Tem alguns softwares que permitem isso aí. Aí a assinatura de entrega é a biometria do colaborador. E aí você Isso. a ficha. O que acontece? Temos peritos que não têm confiança no sistema. Então, assim, eles pedem algum documento para a nossa empresa que comprove que essa biometria é da pessoa. Eles não confiam no nosso sistema, entendeu? Tecnológico. Esse que é o problema. Né? Então, essa é a minha pergunta. Com que norma que eu posso estar usando para rebater esse perito? Você tem a portaria A própria NR permite, está na NR, está pedindo. Ela que autoriza a gente fazer. Tem a portaria lá. E o doutor, como é que ele vê isso? O perito vai lá, na porta, está fazendo algo que a lei permite. Pode ser no dedo ou não. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte aspecto. O que a lei não proíbe é permitido. Sim. Então, como não há proibição legal do uso, é meramente um capricho do perito. Por quê? Se o perito pede para trazer documentos relacionados ao uso de EPI, ele não especifica o tipo, ele também não pode. A NR5 também, ela não diz a respeito disso. Aceita. Ela não diz a respeito da forma como tem que ser.
você tem que ter o comprovante. A jurisprudência também, ela só aponta a forma de comprovar, ela não diz como comprovar. Então, o que tem que fazer, na minha opinião, é o seu assistente técnico bater duro em relação a isso e buscar, numa contraposição de impugnação ao laudo pericial, mostrar que é. Agora, o que você pode ter no seu arquivo, quando você colhe a digital dele, é você ter um documento que permita ao perito acessar o seu arquivo digital e você anexá-lo. Tipo assim, quando nós formos reconhecer a nossa identidade, é tirado das nossas mãos, dos nossos dedos, dos 10, porque uma digital não é igual à outra, toda essa questão. Então, se você tiver, no meu entendimento como advogado, um documento que mostra que você colheu e aquela assinatura é dele, então pronto. O que você pode reforçar é, junto da digital dele, você pediu para dar uma assinatura, uma rubrica de que aquilo é digital dele. Mas recusar, não. O que eu entendo, sim, é necessário você comprovar que aquela digital é dele. Aí eu entendo que sim. Por quê? Se a gente fizer um paralelo analítico entre um documento de identidade em que você peça para ele assinar o documento conforme está na carteira, ou na CNH, ou enfim, no documento de identidade, aí você vai ter a correlação. Eu entendo que é necessário tão somente você ter um documento que comprove que aquela assinatura é dele. Isso sim. Mas ele se recusar, você tendo essa comprovação, aí não. A desconfiança, não é tanto a desconfiança, é porque a digital, embora ela sendo individual, quando ela se apresenta num quadro geral, ela passa a ser generalizada, e não individualizada. Na minha sugestão, se me permite, junto do documento que você tira a digital, cria ali um arquivo em que você associa aquela digital ao seu empregado. Aí sim, não teria como dizer que não é dele. Assim, se o senhor me permite, até eu entendo, o que eu entendo do funcionamento do sistema é que todas essas biometrias são pré-cadastradas, né? Então, já existe esse registro anterior. Então, a partir do momento que a empresa adquire esses sistemas, então tem que ser feito esse movimento de pré-cadastramento, não é isso? Então, essas biometrias já são pré-cadastradas. Não é isso. O que ela está perguntando é, eu tenho pré-cadastro, só que eu tenho que comprovar que aquele dedo, por assim dizer, aquela digital é sua. Então, eu tenho que ter um documento que associe isso. Só que aí vai esbarrar numa outra coisa que me ocorreu agora, na LGPD. Então, ao fornecer um documento ao perito, tem que ter a comprovação de que aquilo é uma LGPD e de que aquilo não pode se tornar uma coisa pública. Tipo assim, há algum tempo atrás, na Justiça do Trabalho, sempre o brasileiro é muito criativo, colocava-se o número do CPF na conta que iria receber o valor do acordo. E como o processo é público, o que aconteceu? Muitos meliantes, por assim dizer, começaram a acessar os processos trabalhistas e puxar dali o CPF. Porque eu tenho um CPF, tem os hackers aí da vida e ele acessa a vida da pessoa. Tanto que hoje, CNPJ não, porque é público, não tem problema. Mas CPF não. É colocado lá de que o advogado vai fornecer o CPF para parte em documento próprio e tudo mais. Então, da mesma forma como isso existe, tem que ter esses dois lados, a comprovação e a LGPD. E aí precisa de ter uma autorização. É porque a gente vai desdobrando, mas vamos lá. Precisa de ter uma autorização do empregado para que ele possa, em caso de uma necessidade de algum órgão público, fornecer esse dado, para que não tenha problema algum também. São duas providências. Eu ter o documento que associa a digital ao empregado e ter uma autorização dele para usar essa digital para fornecer aos órgãos públicos, não de forma geral, mas de forma específica.
Só uma vez. É a portaria lá. O software. Portaria dos usos. No momento da assinatura, seja do ASO ou da ficha de EPI, você também assina biometricamente um termo de consentimento do que está sendo feito. E a biometria expira, ela não fica salva eternamente. Tem uma renovação. Exatamente. E não é que uma vez que ele colocou o dedo, você pode. Eu não vou te afirmar, mas se não me engano, são 10 dias. Exatamente para você não pode. Senão você fica assinando o documento para ele um tempo. Gente, eu vou pedir para a gente responder as perguntas no final para. Fica à vontade, como você quer. Não, comentários aqui a gente discute. O objetivo é esse. Só as perguntas, a gente depois dá uma olhadinha para dar tempo a gente fazer tudo. Por favor, vamos passar o slide. Agora começa uma coisa legal. Agora eu acho que é uma coisa que é legal que a gente estava falando aqui. Inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? É um ramo da ciência da computação que se dedica ao desenvolvimento de sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas, entender linguagem natural, reconhecer padrões e tomar decisões. Quem falou isso foi o ChatGPT, tá? Botei lá e ele que deu isso aí. O que é a inteligência artificial? É isso. Então, o que é a inteligência artificial? A gente estava falando de tecnologia a nosso favor, agora a gente já está entrando numa nova era, né? A era da inteligência artificial. E ela também pode trabalhar a nosso favor, ela também, e não vai, gente, não vai acabar o emprego. Eu vi alguma coisa, alguma pergunta, vai acabar o emprego do profissional de assistência? Não, pelo contrário, vai trazer agilidade, trazer processo, a gente vai conseguir ser mais preciso. Vamos ver isso na prática, como funciona? Passa o slide, por favor. É porque a previsão de número de empregados está na própria lei, então não tem como acabar. Não vai Teria que acabar a lei, né? Exatamente. Então, por meio de algoritmos, a inteligência artificial vai identificar padrões nos comportamentos dos trabalhadores, equipamentos e máquinas. Qual o objetivo? Redução da incidência de acidente e monitoramento da saúde do trabalhador. Pode passar o slide, por favor. Vamos dar uma olhadinha nisso passo a passo para a gente entender, depois eu vou exemplificar com um vídeo. Gestão de EPIs. A gente consegue, com a inteligência artificial, verificar a utilização correta do EPI, desgaste do EPI, necessidade de substituição do EPI, escolha do melhor EPI. Qual o objetivo disso tudo? Pode passar? É a redução do número de acidentes. A gente vai ver, eu estou explicando aqui como que isso funciona. A gente vai ver isso na prática. Pode passar o slide, por favor. Automação de atividades perigosas. A gente tem robôs com inteligência artificial, veículos autônomos, já tem carro que anda sozinho na rua. Poxa, se é uma atividade, por exemplo, em alto mar, em uma plataforma de petróleo, será que um robô automatizado, você não evita perda de uma... Poder acontecer um acidente com um trabalhador? O veículo autônomo pode ajudar a gente. Objetivo, redução de acidentes. Vamos passar, por favor. Treinamento sem exposição a riscos reais. Hoje a gente tem a realidade virtual. Você consegue fazer treinamento de rota de fuga, treinamento de incêndio, através de realidade virtual. Você não precisa fazer uma simulação de incêndio e colocar em risco vida de pessoas em treinamento, podendo utilizar uma realidade virtual. Você tem sistemas de simulação de emergência e rota de fuga com realidade virtual. Você já viu uma dessas no congresso funcionando. Então, é uma coisa interessantíssima. Pode passar, por favor. Só uma game. Só que existe uma coisa chamada legislação. No caso de São Paulo, do município, para poder fazer isso, você tem que, no caso do prédio, você tem que, uma vez ao ano, fazer a simulação de tudo isso. Então, o que eu vejo a necessidade de adequação da IA à legislação. Porque a IA, a tecnologia avançou muito, mas a tecnologia humana, ou seja, daqueles que vão gerir e emitir as leis, ela está parada, não avançou. Isso então acontece, acaba consultando. isso acontece, inclusive, com o home office, né? Sim. Isso acontece, inclusive, com o home office. Sem dúvida, a legislação precisa avançar. O que a gente está vendo aqui do ponto de vista da tecnologia, o que é possível a gente fazer. Mas, sem dúvida, a legislação... Quem quer economia, cada 3 anos tem que fazer o óbito de todo o Congresso.
aplicação do ano, sistema de descarga primavera. Não, tem. A gente vai esbarrar em alguns aspectos de burocrático. Mas Mas é que existe algo novo que que pode pode melhorar o melhorar. treinamento, independente de poder ou não, mas facilita o seu trabalho. O Sul já tem, está vindo na mesa. essa é Estou trazendo isso para cá para mostrar para nós o que tem de novo, onde nós podemos inovar, onde nós podemos chegar e o que nós podemos criar para facilitar a vida de todos. Porque nem todos podem ir lá. O que não pode, não tem. O que faz. Por exemplo, rapidinho, na Expo de Proteção, eu conheci um expositor de Minas Gerais, um engenheiro de segurança. Ele desenvolveu esse sistema de treinamento por realidade virtual. Ele estava dizendo para mim, Paulo, eu estou tentando obter a validação de treinamento presencial, porque o que eu faço aqui não é possível ser feito com treinamento presencial. Eu pego uma situação que tenha ocorrido um acidente até fatal e eu consigo reproduzir, né, aquela situação para um colega ser treinado, da mesma empresa, ser treinado em uma ocasião que levou o colega a óbito, por exemplo. Só que sem expor Ele é a realidade, uma realidade virtual. Exatamente. Você se equipa todo, se você fosse subir numa torre, enfim, ou entrar no... É interessante, é importante que na vida real se fosse aí. Exato. Muito mais real. São Você reproduzidas, transfere da mesma forma. são reproduzidas situações que são impossíveis de acontecer no treinamento presencial tradicional. Mas já que planta petroquímica, eu acredito que Mas é um caso específico, né? Nós estamos tirando o suco do sumo da laranja. A ideia é entender que é possível. É possível. A gente consegue fazer monitoramento da saúde do trabalhador, verificando frequência cardíaca, sinais de fadiga, níveis de estresse, postura, se está correto, se não está. Também o objetivo é a redução do acidente. Você pode passar, por favor? Por fim, a gente consegue ainda, com a inteligência artificial, fazer uma auditoria de normas, verificar se a aplicação das normas regulamentadoras estão de acordo, verificar se as normas, a aplicação de normas internacionais estão de acordo em determinada empresa, verificar se a aplicação das normas de qualidade de determinados equipamentos estão de acordo, se está tudo sendo cumprido da mesma forma, o objetivo é a conformidade regulatória. Agora, pode passar, por favor, a gente vai entrar num vídeo explicativo, para a gente ver como funciona na prática. Né? A gente falou aqui, ó, muito bonitinho, Vinícius, muito bonitinho. Como que você vai ver a utilização do EPI? Vamos passar o vídeo? É só dar um play ali, por favor. A gente tem um trabalhador que está entrando no posto de trabalho. E aí aparece um alerta. Você está sem as luvas. Trabalhador, alerta de luvas. O trabalhador sai do posto de trabalho, coloca as luvas que ele tinha esquecido, e aí ele retorna ao posto de trabalho. Ali você vê uma empilhadeira passando, a empilhadeira está acima do limite de velocidade. Aparece um alerta, sai um alerta para o condutor, velocidade excessiva. Viu que legal? Isso é a prática. Então você imagina que o profissional de SSP agora, ele vai ficar... A inteligência artificial vai ajudar ele no trabalho. Imagina um técnico de segurança vendo uma planta com 1.000 trabalhadores. Aí você tem a inteligência artificial que está verificando, te ajudando a verificar. Nós temos um outro vídeo. Pode passar, por favor? Pode passar o slide. Nós temos um outro vídeo. Esse vídeo é mais rápido, é uma simulação. Então, eles vão dar vários alertas ao mesmo tempo. Eu vou ajudar vocês. Ó. Aqui é falta de colete. Você vê que tem vários trabalhadores. Um estava faltando colete. Ali era sem capacete. Agora aqui deu um alerta de luva. Ó. O trabalhador ali está no local de trabalho sem as luvas. Aí você tem um trabalhador entrando numa área que não era permitida. Ali eu não sei o que significa. Ali você vai ver um trabalhador correndo no local de trabalho. Ele dá um alerta também. Ó, você está correndo, não pode correr. Aqui você tem um problema de postura. Ali você tem, ó, levantando acima da altura um objeto. Aqui também postura, ele está avaliando a postura do trabalhador. Ali o cara começou a subir no negócio e podia, numa prateleira. E por fim é uma simulação, aí mostra um trabalhador caindo e você já pode imediatamente
ao socorro do trabalhador. Então, você vê como que a inteligência artificial pode ajudar a vida do profissional de saúde e segurança hoje. Pode ajudar. Pode ajudar. A falar, ajudar. Inspeções em tempo real. Pode ajudar. Então, a gente falou de tecnologia, de sistema de gestão, que já está ficando para trás. Hoje a gente está falando de... E trabalho de estados confinados tem algo? Olha, eu não vi nada, eu pesquisei bastante material. Trabalho de O que daria para tentar, de repente, alguma coisa, é um veículo autônomo, um robô, né, um robôzinho que vai lá e entra no E espaço aqui confinado, é extremamente calor. e daria para fazer alguma coisa. Eu acho que mais nessa parte de automação. Uma área que seria bom explorar seria plataformas de petróleo. Mas vamos ter dar esse exemplo aqui de mergulho de petróleo. Seria Bota um veículo autônomo, né? Vamos para acho que é o último slide agora? Não, é o último slide. Então vamos lá, gente. A gente falou de tecnologia, de sistemas de gestão, de como que a tecnologia pode ajudar a gente. Agora a gente já está lá na frente, falando de inteligência artificial, como que a inteligência artificial pode ajudar nós profissionais da SST. Então, qual que é a ideia? A inteligência artificial da SST não é para ter medo. Ela é uma inovação, ela é uma tendência, como está sendo uma tendência em todos os mercados, carro, automotivo, indústria, etc. É uma estratégia de negócio que você vai diminuir a quantidade de acidentes, você vai ter mais agilidade nas suas atividades, né? Diminuição de recursos, então é uma estratégia de negócio e, obviamente, a gente traz mais proteção para o nosso trabalhador, né? Pode passar, por favor? E aí agora a gente traz aqui uma ideia que é o seguinte: nós estamos passando por uma mudança cultural no processo de gestão de SST. O que é essa mudança cultural? Com a tecnologia, a gente passa a deixar de ser aquela coisa cartorial, aquela coisa de ficar cutucando o trabalhador. De vez em quando eu vejo os vídeos, aí o pessoal fala, peão de fala que tem medo do técnico de segurança. O técnico de segurança vem passando botando capacete, botando luva, botando tudo. O técnico de segurança não vai, ou se vai passar ali, ele vai só verificar se está tudo ok, mas ele vai ver aqui, atrás da tela. Ele vai ser analítico, ele vai montar a estratégia dentro da área realmente que precisa. Vamos ser assertivos, vamos ser cirúrgicos. Então, a gente passa a ter uma mudança cultural e aí sim passamos a ser realmente um profissional de gestão de saúde e segurança de uma nova era. Um profissional antenado, um profissional ligado à tecnologia, um profissional que traz a tecnologia para trabalhar a seu favor, do seu lado, junto com você, e aí a gente começa, eu diria que a gente já está criando uma quarta onda naquele seu material lá que você apresentou, a evolução da tecnologia. Agora vem a inteligência artificial para nos ajudar. Pode passar. Eu finalizo aqui, agradeço a participação, o convite, espero que tenha contribuído. Vamos continuar as discussões e deixei meus contatos aí. Parabéns, parabéns. Vamos responder as perguntas? Vamos, sobe lá, vamos lá ver quais são os questionamentos. E não tenha medo, né? Isso é para ajudar, né? Você tem uma pergunta aí que está com medo de perder o emprego? Então, tem uma pergunta sobre o sistema. Eu vi nenhum. O uso da tecnologia Tira a sensibilidade dos profissionais de SST quanto à humanização das atividades, pois trata diretamente com o trabalhador e suas atividades. É o que eu falei aqui, eu acho que não. Acho que a tecnologia vai ajudar o profissional de SST. Não vai eliminar o fato de ele ter um contato com o trabalhador, mas vai ajudar ele a ter uma assertividade maior nas atividades. Por exemplo, a gente falou de EPI, você vai conseguir ter uma assertividade maior na utilização. Vocês viram ali, a inteligência artificial funcionando com um trabalhador que entrou no posto de trabalho sem luva. Você imagina 1.000 trabalhadores, você como técnico de segurança, ficar correndo aquilo ali, a quantidade de acidente que você está evitando. Então, eu acho que vai... não acho, teria que mudar a NR4.
Então fica tranquilo. Ah, A Enquadra ela está buscando aumentar o número de profissionais, não cortar. Então fica tranquilo. eu acho. Tá? Aí tem a CTPP que veio com isso, tem representante dos 3 lados lá, justamente para poder estar participando ativamente. Então faça parte. Vem aqui, mostra a sua guerra, a sua briga, a sua justificativa, a sua preocupação, para que as pessoas que nos representam lá vão brigar com nós. Mas a NR4 está subindo, ela está crescendo, não cortando. Fique tranquilo, fique em paz. E se a gente pensar, na verdade, melhora a qualidade do contato com os certeza. colaboradores, porque deixa de ser essa visão amedrontadora, ou punitiva, né? Então, isso muito possivelmente humanize mais, e não, nossa, vai melhorar essa qualidade do tempo. Você vai como orientador, que o trabalho sujo que ele está fazendo ali naquele caso é a máquina. Né? Próxima pergunta. A próxima é, a minha percepção também foi nessa linha. A disponibilidade e confiabilidade dos dados geram informações mais precisas que permitem que os recursos direcionados possam focar na humanização do contato com o trabalhador. Super concordo. Lembrando que agora não é uma escolha, a LGPD é lei, e em algumas situações pode até ser confundida com falta de humanização. Mas é uma lei que protege o trabalhador e, entre outras vantagens, evita o assédio. Parabéns. É isso aí. E mais saúde. Quanto aos fatores psicológicos inerentes ao trabalhador e os fatores de acidentes, podem ser detectados por software? Algumas coisas sim, né? Algumas coisas sim. A gente falou ali, não chegamos a ver em vídeo, mas a gente falou ali de níveis de estresse, de frequência cardíaca, quer dizer, você consegue identificar, tem carro que faz isso, tem uma marca de carro aí, que identifica a fadiga do motorista quando está na estrada. Quer dizer, se ele começa a ficar sonolento, o próprio carro já avisa. Você acha que não dá para fazer isso com o trabalhador? Né? Se o trabalhador começa a ficar... Exatamente, sim. Só acrescentando o que está aqui, na empresa que eu, como técnico de segurança, eu trabalhei, que era no País Mendonça, no qual a gente criou várias coisas, onde açúcar criou lá. O médico do trabalho, o Dr. Wagner, ele chamava, falava assim, Luiz, na sexta-feira eu encerrava o trabalho, eu falei assim, segunda-feira estava um dia quente, tal, pode crer, vai ser o dia nacional de problemas ortopédicos. E aí aparecia lá, porque o cara vai jogar bola no domingo, né? E aí eu no sábado, eu fiz um churrasco, eu passo mal, e aí o que ele fala? Olha, eu estava no ônibus e torci, não sei o quê. E o doutor Ricardo está aqui, sabe disso. Não tem como o médico falar o seguinte, não, você não torceu o braço. Não tem como avaliar que não. Ele fala para mim, dor ortopédica, a gente encaminha de imediato para a questão de socorro médico, porque não tem como avaliar. Então, dentro desse critério que está se colocando, há um outro que, às vezes, as empresas e os profissionais da área acabam perdendo um pouco o contato, e eu acredito que o trabalho possa ser aperfeiçoado e melhorado. Por exemplo, há alguns remédios, nós estamos entrando aí numa época de muito calor e tudo mais, e há alguns remédios que, às vezes, as pessoas começam a ter gripe por conta de mudança de temperatura e tal. Ele toma um analgésico, alguma coisa de manhã, e vem para o trabalho. Aquele remédio dá o quê? Sonolência. E aí ele vem para o trabalho. E aí, de repente, ele está lá na máquina e ele, né? E ele pode ajudar. E aí, a pessoa, o que está acontecendo? Tal? Não, porque eu estou bem, está ótimo, vai verificar. Né? É porque ele toma um determinado remédio, uma medicação, e isso faz um efeito no organismo, cada organismo é de um jeito, mas que pode trazer. Eu acredito que o aperfeiçoamento do sistema, até para identificar isso, é de grande valia e ajuda os profissionais da área, porque ao passar a biometria lá, na hora, quem faz a anotação da biometria, de repente pode criar alguma coisa que diz, opa, sua pressão está baixa demais, alguma coisa, apontar e te lá, procure o serviço médico ou alguns sintomas que possam fazer com que isso também já seria o ápice da própria prevenção, na batida do cartão de ponto. O depois é consequência do trabalho. O antes é aquilo que antecede o trabalho, é a prevenção. Eu acho que é tudo ligado. Eu acho que isso aqui é o start do que pode acontecer. Né? Eu mostrei ali no vídeo como que
que é e acho que vai evoluir. Assim como nós chegamos nesse ponto, a própria inteligência artificial vai evoluir. Se a gente fala de um carro, não estamos falando de um carro de mais de 1 milhão, não. Estamos falando de um carro de classe média, ele já consegue identificar se a pessoa está com sono. Imagina, a gente não vai conseguir identificar um operador de grua, um operador de empilhadeira, se ele não está sonolento. O doutor Ricardo sabe disso, a gente consegue já, de forma... Existem equipamentos, você consegue ver o ritmo cardíaco à distância. Você consegue operar, o cirurgião em Miami consegue fazer uma cirurgia com uma pessoa aqui hoje, no Brasil. Então, eu acho que tudo é possível. Uma evolução das coisas e, eu volto a dizer, eu acho que a tecnologia É que trabalhando... as pessoas estão confundindo ajuda com, como eu vou dizer, com perda. Ou seja, em vez das pessoas olharem o que está ganhando, estão olhando com um olhar tipo, o que eu estarei perdendo. Então, a tecnologia, eu imagino, ela veio para somar. O problema é que como é que a gente vai chamar? Os profetas do caos, eles como gerir tudo isso, por isso é que os filmes, como o doutor Eduardo falou, né, a respeito da inteligência, que as máquinas que vão assumir, o Exterminador do Futuro é um exemplo disso, né? Então, é aquele absurdo. As pessoas esquecem que, por mais que você programe as coisas, tem um fator humano ali. E o fator humano na área de segurança é o fator que decide as coisas. Em outras áreas, pode ser que tenha menos incidência, mas na área de segurança é o fator, porque com a inteligência, se a pessoa, por exemplo, deixou de usar luva hoje, foi lá e colocou, aí daqui a pouco ele repete, aí o profissional sim vai lá chamar e fala, por 3 vezes você está acontecendo alguma coisa, a luva está te causando uma alergia, está te causando alguma coisa, e aí pode ajudar. É que nós temos que ter um olhar, primeiro, carinhoso com a área, e segundo, aprender com ela, a nos beneficiar. Aí sim. Bom, vamos aproveitar esse tempo, essa reflexão. O seguinte detalhe, a melhoria não é contínua. Se tem algo ajudando e você pode crescer, vamos aproveitar essa ferramenta para poder melhorar o quê? O nosso conhecimento. Não podemos deixar a preguiça mental crescer em nós. Temos tudo hoje para facilitar. Então, aproveite esse tempo de ferramenta que facilita a vida em você crescer profissionalmente, crescer em pesquisa, crescer em estudo, crescer em leitura, que é um dos maiores problemas nossos. E pessoas vão discutir lei e não ler toda a legislação, tem o começo, o fim, tem o meio. Então, nós se precipitamos. Se nós estamos preocupados com a evolução que é importante, temos que estar preocupados com nós, procurando o nosso crescimento e procurar evoluir. A mesa mais a minha, agradeço a visita de todos aqui. Tem uma pergunta, questionamento, alguma crítica, uma porrada na mesa? Não, vocês estão quietinhos, falando, só esse doutor chato que faz aqui. Não, mas ele é bem-vindo, ele faz essa provocação para nós. Nós precisamos ser provocados, precisamos? Isso está aí, provocação é preocupação nossa. Então, temos que se preocupar, crescer psicologicamente, como psicossocial que está aí, da forma de como cuidar, é importante ele querer saber, ele tem que querer saber como cuidar das pessoas, de que maneira. E sem criar dependência. Isso aí cria muita dependência. Eu estou muito tempo na área, vou dizer para você, todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu estou crescendo. Preocupa, eu tenho que estar melhor do que isso aí. Eu tenho que procurar ler, buscar, saber qual foi, aonde eu falhei, o que precisamos melhorar, se tem algo nos ajudar. Todo mundo tem Ferrari? Não. Eu tive uns filhos, qual cheguei no outro. Existe Ferrari, existe Fórmula 1, todo mundo tem a possibilidade de Fórmula 1. Não, se eu não tenho, então buscar fazer algo que não seja Fórmula 1, mas algo que possa ajudar as pessoas. Ajudar o nosso vizinho, o nosso funcionário, o nosso colaborador. É isso que eu tenho que estar preocupado. Como eu posso servir melhor nisso? Claro, lá no Japão já tem máquina que tem sentimento, mas lá no Japão, aqui não tem. E até chegar aqui, o sentimento é nosso. O sentimento é nosso de cuidar, o sentimento de cuidado, o sentimento de pai, de mãe, de irmão, de colega e de companheiro.
Obrigado, presença de todos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Você 10, você muito 10. E que Deus abençoe todos que participaram aí. Legal, gostei da intervenção. Faça isso. Entra. Os caras aqui é nosso amigo. Se eles reclamar, a gente dá um jeito dele. Sejam bem-vindos. E a próxima palestra no mês que vem. Tem mais novidades, como todo mês tem, né? E olha, vamos procurar usar o que nós temos, que é a ferramenta, essa ferramenta que nós temos no nosso grupo, de uma forma agradável. De uma forma que possa contribuir e ajudar. Traga os seus conhecimentos, traga as suas oportunidades, traga as suas dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu estudei, mas eu falo para você, tem que estar estudando constantemente, porque tudo evolui, tudo cresce, tudo muda, tudo melhora. E nós temos que estar procurando essa melhora. Então, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você quer fazer. Se nós aqui estamos na área de saúde ocupacional, segurança do trabalho, medicina do trabalho, é cuidar de gente. Para cuidar de gente, precisa de quê? Gostar de gente. Que Deus abençoe e obrigado a todos. Valeu?